Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. O tema dessa noite que eu quero ministrar no seu coração, meu querido, é que nós somos chamados para cumprir a missão. O tema dessa noite, somos chamados para cumprir a missão. E eu gostaria que você entendesse que no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, nós não temos inválidos. Cada um, meu irmão, cada pessoa, cada homem, cada mulher, independente da idade, Deus sempre, o Espírito Santo está sempre chamando pessoas para cumprir a missão. E nessa noite eu quero ser bem diretivo com você. Eu quero, meu irmão, em nome de Jesus, que você entenda que cada um de nós somos chamados para cumprir a missão. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9, e até mais ou menos o versículo 21, nós vamos aprender através desse texto, um relacionamento discipulador de Elias e Eliseu, alguns princípios preciosos para cumprirmos a nossa missão, para cumprirmos a grande comissão. Antes de nós lermos o texto, só para você se situar, onde que está 1 Reis 18, 1 Reis 19, em 1 Reis 18 e também no capítulo 19, só para você entender, a nação de Israel estava longe de Deus, a nação de Israel estava fundada na idolatria, o rei Acabe, Jezabel, sua esposa, adoravam Baal, e você vê no capítulo 18 o desafio, o desafio de Elias com os profetas de Baal, a morte dos profetas de Baal, onde Deus manda fogo e queima todo o sacrifício. E aí vem, quando Jezabel fica sabendo que os profetas de Baal tinham sido assassinados, e ela manda um recado ameaçador para Elias. E irmão, eu acho interessante aqui, né? A gente já está vindo aqui de um encontro de casais. O Elias, ele não teve medo de 450 profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher, rapaz. É impressionante, né? O poder de uma mulher, não? A mulher, os 450 ele não teve medo, mas uma mulher que mandou um recado para ele, ele já saiu, fugiu da presença, e fugiu. Ele foge, e ela ameaça Elias. Elias foge, pede a morte, é sustentado por anjos, e aí se esconde numa caverna. E aí começa o texto, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9, Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas me rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Nessa noite o Senhor vai passar aqui nessa igreja em nome de Jesus. Como Elias estava lá, fugindo da presença do Senhor, escondido numa caverna, e o Senhor vira para ele e fala: sai da caverna, vem para fora, porque eu vou passar nesse lugar, eu vou passar na sua frente. E nós vamos aprender alguns princípios, meu irmão, princípios preciosos, para cumprirmos a nossa missão, cumprirmos a missão. O primeiro princípio que nós extraímos aqui do texto, o primeiro princípio que nós encontramos aqui é: saia da caverna. Você pode repetir comigo? Saia da caverna. Elias, meu irmão, com medo de Jezabel, se escondeu numa caverna. E nós encontramos hoje dentro das nossas igrejas homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, casais, que têm potencial tremendo na obra do Senhor. Pessoas, meu irmão, que têm dons, talentos, querido, mas eles decidiram se esconder em cavernas. Cavernas, talvez, de um concurso. Eu vou estudar para um concurso. Pastor Marcos, não conta comigo no Cefibra os próximos 15 anos, porque eu vou estudar para o meu concurso. Pessoas, meu querido, que talvez se escondem na caverna no nascimento de um filho. Filho é bênção, bênção. A maravilha que ter um filho chegando em casa. Pastor Silvado, não conte mais comigo, porque eu estou com o bebezinho, irmãos. Qual a caverna que você se meteu? Talvez a caverna da frustração, a caverna que alguém te magoou, um líder te frustrou,
Alguma pessoa, meu querido, que de alguma coisa não fez exatamente aquilo que você esperava, e você, meu irmão, a tendência natural do ser humano é quando as coisas não acontecem exatamente como ele quer, ou quando ele se sente ameaçado, ou quando ele, de alguma forma ele se sente frustrado, é procurar uma caverna. Olha bem para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Diga para mim com sinceridade. Nessa noite, você está dentro de uma caverna? Você está dentro de uma caverna? Você está se escondendo de Deus? Irmãos, vocês estão olhando para uma pessoa aqui que eu passei muitos anos fugindo do centro da vontade de Deus. Eu me escondia nas cavernas, pastor Edmilson. Eu sabia que eu tinha um chamado, eu sabia que Deus estava me apertando nesse chamado, e eu sabia que tudo isso ia passar pela liderança do pastor Gilson. E quando nossa igreja lá tem um prédio de educação religiosa, e lá tem dois corredores, um pela direita e um pela esquerda, né, quando você termina a escada. E quando eu ouvi a voz do pastor Gilson, e eu sabia que ele vinha pela esquerda, o que eu fazia? Eu ia lá para a direita, irmão. E eu estou passando longe, porque eu não queria enfrentar que um dia eu ia ter que ter aquela conversa com ele. E nós entendemos aqui no texto, que a primeira coisa que Elias fez, quando ele teve medo, foi fugir para uma caverna. E a pergunta que Deus faz para Elias, eu acho tremendo. Deus faz algumas perguntas para nós, que ele já sabe a resposta. Mas quando Jesus encontra o cego, ele chega para o cego: o que você quer que eu te faça, o cego? Até o pastor Cláudio Duarte, ele fala o seguinte: não, eu vou querer um cão guia. Não, claro que eu quero ver. Mas aqui você vê o texto, né? O que você está fazendo aqui, Elias? E a pergunta que Deus está fazendo para mim, fazendo para você: o que você está fazendo dentro dessa caverna? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Elias, meu irmão, você olha aqui no texto, Elias tinha muitas justificativas. Elias usou muitas justificativas. Elias respondeu: Senhor, eu tenho sido zeloso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Talvez como Elias você tem muitas justificativas. Mas a minha esposa, olha, eu quero ir para o meu chamado, mas minha esposa, ela não quer não. Olha, pastor, é a minha sogra que não deixa ir para o meu chamado. Eu tenho ainda que ir para a Disney. Irmão, às vezes nós usamos tantas justificativas. Eu não vou para o chamado não. Vai que Deus me manda ir para a África. Irmão, se teu chamado é para a África, e Deus quer levar para a África, lá vai ser o lugar que você vai ser mais feliz em toda a sua vida. O melhor lugar do mundo, meu irmão, é você estar no centro da vontade de Deus. Seu lugar não é na caverna. Você pode dizer isso com todo respeito. Eu não gosto de fazer as pessoas repetirem muito isso aí não, mas eu gostaria que você falasse para o seu irmão, profetizasse, não dissesse, vire para ele e fale para ele, profetizando: meu irmão, o seu lugar não é na caverna. Seu lugar não é na caverna. Ei, olha aqui. Nessa noite, Deus vai te tirar da caverna em nome de Jesus. Você já entrou em caverna, irmão? Nós moramos no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. A 250 quilômetros tem a cidade de Bonito. Enormes cavernas, irmão. Úmido, cheiro estranho. Ninguém consegue ficar lá muito tempo. A caverna não foi feita para ser humano viver lá dentro. Só que nós vamos nos acostumando com a caverna. A caverna aparentemente é um lugar de proteção, mas a caverna acaba sendo um lugar de doença, um lugar de medo, um lugar, meu irmão, que Deus não fez. Deus não te fez para você ficar na caverna. Talvez essa caverna seja circunstancial na sua vida, mas Deus nessa noite, Ele está convidando para você, como Ele convidou Elias: sai para fora, sai para fora. O Senhor vira para Elias e Ele disse: saia da caverna e fique no monte, na presença do Senhor. Ele quer tirar você da caverna e quer te levar para o monte da presença do Senhor. Lá é o lugar que Deus tem preparado para você,
um monte da presença dEle, um monte onde você vai ter intimidade com Ele, um monte onde Deus vai te alimentar, vai te capacitar, vai suprir toda a sua necessidade. É no monte do Senhor que nós vamos cumprir o nosso chamado. É isso que Deus falou para Elias: sai da caverna e vem para o monte. Vem, fica no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, para nós cumprirmos a nossa missão, cumprirmos o nosso chamado, nós precisamos, amado, em nome de Jesus, sair da caverna. O segundo princípio, meu querido, nós encontramos no versículo 15. O segundo princípio, o Senhor vira para Elias e continua dizendo, depois que ele falou para ele sair da caverna, o Senhor lhe disse: irmão, nós falamos muito sobre isso lá no encontro de casais. A nossa vida é transformada quando nós ouvimos a Deus e obedecemos à vontade dEle. Aqui no caso de Elias, Elias estava saindo da caverna, e Deus vira para ele já tinha saído da caverna, e o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de Damasco por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. Agora presta atenção. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Nós entendemos aqui que o nosso segundo princípio que nós encontramos no texto, no cumprimento do nosso chamado, é que nós somos chamados para formar sucessores. Você pode repetir comigo? Somos chamados. Vocês não tomaram café hoje, irmão? Cutuca o irmãozinho que está falando: você não tomou café hoje, irmão? Vamos lá. Em nome de Jesus, somos chamados para formar sucessores. E aí, quando a gente lembra de sucessores, nós lembramos da grande comissão, que nós somos chamados para fazer discípulos. Sucessores, nós somos chamados para fazer sucessores, nós somos chamados para fazer discípulos. O objetivo aqui de Deus para Elias era claro: você sai daí, meu filho, e vá e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Elias recebeu a ordem do Senhor, a ordem era clara: Eliseu seria o seu sucessor. Versículo 19, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Quando ele lança a capa dele, quando o profeta lançava a capa dele sobre alguém, aquilo estava mostrando para toda a sociedade, para todas as pessoas presentes, que aquele ali seria o seu sucessor, o seu discípulo, aquele que tomaria o lugar dele como profeta. E a pergunta que eu faço para mim, que eu faço para você: quem são os nossos sucessores? Quem são as pessoas que nós estamos investindo intencionalmente? Eu estava falando com o irmão, eu não sei se ele está aqui presente, acho que é o irmão Gerson, que é um irmão que é descendente de alemão, é isso mesmo, né? Eu estava conversando com ele que eu estava no Ceará, e lá no Multiplique do Ceará tinha um alemão, e ele falava o português assim, bem difícil eu entender o português dele, mas ele veio me procurar depois do final do culto, e nós estávamos falando ali sobre discipulado, e aquele alemão vira para mim e fala que a palavra discipulado em alemão, eu não vou nem tentar, irmão, pronunciar palavras em alemão, porque eu não vou conseguir. Mas ele citou uma palavra lá em alemão, que significava discipulado, no entendimento dele, aquela palavra para discipulado, a palavra discipulado e sucessor são sinônimos na cultura alemã. E o que mais identificava aquela palavra como sucessor, e muito parecido com aquilo que Jesus fez, porque o sucessor é aquele que vai seguindo os passos do mestre. E ele falou: olha, tem tudo a ver com a língua alemã. E ali nós estávamos conversando, e Deus ministrou no meu coração, que um dia que nós chegarmos no céu, Deus não vai perguntar ao William: quantas vezes você presidiu a Assembleia da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, quantas vezes você foi na reunião do colégio da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Você não vai perguntar quantas vezes eu viajei, ele vai perguntar ao William: cadê os seus discípulos? E essa pergunta que nós precisamos fazer, meu irmão, de forma intencional. Essa pergunta nós precisamos olhar para dentro da nossa vida e falar: Deus, se eu quero cumprir a minha missão, eu preciso levantar sucessores, eu preciso investir em sucessores, eu preciso, meu irmão, pegar na minha agenda, do meu tempo, da minha casa, da minha caminhada, e colocar pessoas para andarem juntamente comigo. E onde estão os nossos sucessores?
Elias saiu de lá, encontrou, Elias foi o sucessor, Eliseu foi o sucessor de Elias como profeta de Deus em Israel. E uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto, isso serve para líderes de PGM, supervisores de PGM, coordenadores, pastores de área, empresários, pais, mães, independente daquilo que você aplica a sua vida, meu irmão, investe a sua vida. Irmão, não existe sucesso sem sucessão, sem sucessores. Não existe. Se um PGM ele quer ter sucesso, o pastor Tunala escreveu isso com muita propriedade no livro dele, que o grande papel do líder do PGM é levantar um novo líder, o líder em treinamento, é o papel principal dele. Irmãos, em nossa igreja nós temos trabalhado com um projeto que chama Pais Discipuladores. Cada pai discipula o seu filho. Cada mãe discipula a sua filha. Isso, irmão, tem impactado as famílias. Pais que têm se reunido com os filhos, meu irmão, nos primeiros encontros de discipulado, só para pedir perdão para os filhos. Filhos pedindo perdão aos pais. É aquilo que nós encontramos em Malaquias, onde diz que o Senhor iria converter o coração dos pais aos corações dos filhos, o coração dos filhos ao coração dos pais. Irmão, em nome de Jesus, talvez você fale assim, puxa, talvez eu não tenho capacidade para levantar nenhum sucessor, então invista intencionalmente no seu filho, na sua filha, na sua esposa, na sua casa, onde o seu primeiro campo missionário, meu irmão, é do outro lado da mesa, até do outro lado do mundo. Forme sucessores, forme discípulos, invista, meu irmão, intencionalmente. Ah, William, eu não sei fazer isso muito bem. Irmão, bem-vindo ao time, porque eu também não sei fazer isso muito bem. Nós estamos aprendendo, mas nós precisamos aplicar a nossa vida, irmão, para levantar intencionalmente novos discípulos para a honra e glória do Senhor Jesus. Dia 31 de dezembro, nós estávamos em São Paulo, e nós passamos o Réveillon em São Paulo. E dia 31, muitas vezes, a gente vê na televisão, os amigos, e todo mundo fala assim, o que você vai querer desse ano? Quais são as suas expectativas para esse ano? Quais são os seus planos para esse ano? E eu falei assim, não, o Espírito Santo veio no meu coração, eu falei, não vou pedir nada material, Deus sabe das minhas necessidades, e eu quero pedir uma vida para o Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, se tem uma coisa que eu quero esse ano 2018, eu quero ganhar alguém para Jesus, irmão, mas os pastores vão me compreender melhor, mas não é ganhar alguém do púlpito, porque no púlpito, irmãos, nós temos a oportunidade, como uma igreja aqui no Bacaxiri, que é muito parecida com a nossa lá, então, centenas de pessoas aceitam o Senhor Jesus ao longo do ano no púlpito. Eu não quero ganhar alguém do púlpito, eu quero ganhar alguém que eu estou orando por ele, alguém que eu estou investindo na vida dele, que eu estou encontrando com ele. E aí, naquele mesmo período, nós recebemos uma ligação que a mãe de um dos membros do PGM do meu filho, ela descobriu que estava com câncer. E o filho ficou desesperado. Mandou recado para nós, mandou recado para o nosso filho Lucas, e nós oramos, ajoelhamos ali de férias, clamamos a Deus, e eu fiz um propósito com a minha esposa. Chegando em Campo Grande, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos visitar esse irmão. E chegamos das férias, voltamos lá para Campo Grande, e eu tinha trocado os pneus do carro, e a Tânia ficava assim, e eu fui na onda de um amigo meu, falei assim, não, vende esses pneus da borracharia, você vai ganhar dinheiro. Que borracharia quer comprar pneu velho, meu irmão? E aqueles pneus ficaram lá na garagem, e a Tânia falou assim, quando é que você vai dar um fim nesses pneus? Quando é que você... E meu irmão não sabia mais fazer aqueles pneus. Eu falei, meu Deus, e agora que gelada, não posso colocar na rua, senão eu vou tomar uma multa, eu não tenho onde jogar esses pneus. Eu falei, meu Deus, onde eu vou colocar esses pneus? E aí na visita, no final da visita, nós começamos a orar pelaquela irmã, e quando nós estamos orando por ela, chegou o marido, e o marido dela era o alvo de oração dela, porque ela quando eu falei para ela, o que eu posso orar por você? Ela nem pediu assim, ore pela minha cura, ela falou assim, não, ore pelo meu marido, eu quero que meu marido aceite o Senhor Jesus. E aí quando ele chegou, meu irmão, encostou o carro, e eu percebi que ele entrou na sala, a porta estava aberta, eu já ia terminar a oração, pastor Tunala, mas eu vi que aquele senhor entrou na sala, e eu comecei a fazer uma oração evangelística. Sabe qual é aquela oração evangelística? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E comecei, irmão, a fazer aquela oração evangelística. Terminada a oração, aí ela me falou, esse é meu marido, tal. E nós começamos ali a conversar, e aí na saída de ir embora para casa, assim, eu olho no pneu do carro dele, meu irmão, e eu vi que o pneu do carro dele estava bem careca, mais careca do que os pneus que eu tinha lá em casa.
E aí eu virei para ele e falei assim, o Gilson, né? Você, não leva mal não, me perdoe, mas eu tenho uns 4 pneus que eu troquei lá em casa, está um pouquinho melhor que o seu, 100% melhor que o seu, você não quer pegar? E aí ele falou assim, claro que eu quero pegar, humilde, um empresário, tá, alguém do ramo, né, dos automóveis também, não, eu vou lá pegar. E eu falei, vai amanhã, que hora que você pode passar? Ele falou, 7h30 da manhã. Eu falei, fechou, 7h30 da manhã, eu estou te esperando lá em casa. Intencionalidade, que eu falei, esse cara vai lá em casa. Chegou lá em casa, né, no outro dia, 7h30 da manhã, entra aí, Gilson. Aí levei ele lá para... Não vai embora não, antes de pegar o pneu, senta aí um pouquinho, vamos tomar um café, vamos tomar uma água, senta aí na varanda, começamos a conversar, tal. Eu falei, que situação da sua mulher, né, rapaz, que coisa difícil, ela tratando esse câncer. Ele falou, rapaz, tá difícil para nós, muito difícil. Aí eu vi que o olho dele, sabe quando o olho começa a marejar, e o cara fala assim, realmente, cara, tá difícil. Aí eu viro para ele e falo assim, ô Gilson, vamos fazer o seguinte... Eu quero toda semana vir orar com você aqui em casa, ou lá na sua empresa ou na sua casa. Você quer isso? Ele falou assim, ele só faltou falar assim, é meu sonho, né? Só não falou isso. Mas ele falou assim, eu quero. Eu falei, então fechou. Toda semana, toda quarta-feira, 7h30 da manhã, eu vou orar com você. Eu vou orar pela sua família. Na verdade, irmãos, falar que oração era mais a isca para fazer relacionamento discipulador. Ah, meu irmão. Toda quarta-feira, 7h30 da manhã, uma semana na minha casa, uma semana lá na empresa dele, foi orando, e antes de orar, eu falei, deixa eu ler um texto, pastor Wellington, deixa eu ler esse texto aqui, lendo vários textos, que levam a ele aceitar Jesus, irmão, para encurtar a história. Ah, meu irmão, o Gilson aceitou o Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, louvado seja o nome dele. E aí ele foi se interessando cada vez mais pela palavra, irmão, aquele homem, ele está orando e lendo a Bíblia, um novo decidido, que ainda não se batizou, em média 1 hora por dia. Ele falou assim, William, eu estou levantando, vocês estão ensinando esse tal de TSD para nós, que a gente tem que levantar, fazer o nosso tempo a sós com Deus. Ele falou assim, você acha que 5h30 da manhã está bom para me levantar? Está ótimo, meu irmão, está ótimo, está maravilhoso. Se eu falasse para ele que a maior parte dos membros lá da igreja não faz isso, aí eu ia esfriar a fé dele. E ele falou, não, eu estou levantando 5h30 para orar e ler a Bíblia. E aí ele falou assim, eu leio a partir de onde? Eu falei, leia a partir de Mateus. Você vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele já chegou em Atos, meu irmão. Já está terminando Atos. E aí, eu falei assim, você tem um sonho? Ele falou assim, ó, eu não tenho um sonho não, mas o meu filho me falou ontem que o sonho dele era que ver o papai dele batizado. E eu falei, rapaz, esse é meu sonho também. Vamos sonhar junto, vamos se preparar para o batismo. Você quer isso? Eu quero. Ah, meu irmão. E agora nós estamos discipulando ele para que ele possa ir para o batismo. E aí, meu irmão, depois que eu falei isso, eu falei, meu irmão, tem 3 passos para você tomar. Eu fui ousado com ele. Primeiro, você aceitar Jesus. Você já aceitou. Segundo, ir para o batismo. Você está quase chegando lá. E o terceiro, meu irmão, eu não vou parar a investir de você enquanto você não virar um pastor, um pregador da palavra. E ele levantou a mão para o céu assim, meu irmão. Ele falou assim, é isso que eu quero ser um pregador da palavra. Ah, irmão. Você lembra que eu pedi para Deus um? Aí numa madrugada eu recebo uma ligação de alguém que estava afastado. William, eu preciso do socorro. 3 horas da manhã o WhatsApp. Eu falei, meu Deus, 3 horas da manhã, né? O Tunala que gosta de fazer velório, o Tunala mora em Campo Grande. Então eu falei, meu Deus, pode ser um velório. Mas não era o irmão afastado, pedindo socorro. Eu falei, olha, eu tenho um discipulado 7h30, 8h30 da manhã, você vem aqui que nós vamos orar. Aí ele veio. E aí, meu irmão, quarta-feira, 7h30, eu faço com o Gilson. Aí das 8h30, comecei esse que estava afastado. Aí um que eu investi há muito tempo atrás, ele falou assim, William, eu quero agora de verdade aceitar Jesus e ir para o batismo. Eu falei, vem quarta-feira, vem entrando quarta-feira, vai vir todo mundo, cabe todo mundo nesse bonde, nesse trem que o pastor Edmilson disse aqui para nós. E aí, meu irmão, escuta essa, eu pedi uma pessoa para Deus, aí já tinha 3, né? Aí um dia eu recebo uma ligação de uma pessoa do outro lado. Eu falei, quem está falando? Eu quem? Aí ela falou assim, eu sou a Inês que trabalhou com você, eu estou no fundo do poço, preciso conversar. Eu falei, vamos lá no escritório, lá na igreja. E aí no escritório, orando por ela, minha irmã,
E aquela irmã, aquela pessoa, no meio da tarde, no fundo do poço, entrega a vida para o Senhor Jesus. E aí, irmão, essa última senhora que entregou a vida para Jesus, eu investia nela desde 2004. Você que é bom de geografia, faz a conta aí. 2004, 2018, são quantos anos? Você que é bom de geografia? 14 anos. Sabe o que é isso? 14 anos dizendo para ela, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Há 3 anos eu mando presente diário para ela, toda manhã. E aí ela me procura. Meu irmão, eu pedi uma pessoa, e Deus me deu 4. Meu irmão, eu estou assim como aqueles que voltaram, né? Voltaram sonhando. Voltaram, meu irmão, maravilhados. Eu quero desafiar você. Olha aqui para mim, irmão. Pelo menos um discípulo nesse ano 2018. Talvez você fale, William, já tenho vários, glória a Deus. E eu não estou falando de discípulos regulares. Não faça isso, tá, meu irmão? Mas eu discipulo, eu e minha esposa, além desses 4 que nós pegamos esse ano, nós temos uns 10 que nós discipulamos, que são coordenadores de pequenos grupos multiplicadores. Mas Deus nos colocou uma fome de alcançar o perdido. E esse ano não caiu na rede, meu irmão, é peixe. Se alguém está falando, fulano ali está pensando em aceitar Jesus, deixa comigo, eu vou lá, meu irmão, em nome de Jesus. O irmão falou lá como que é teu nome mesmo, querido? Adriano falou, tem um amigo meu lá em Campo Grande. Eu falei, manda o contato, vamos lá ganhar ele para Jesus. Ele falou assim, manda o irmão da célula. Eu falei, vamos mandar o irmão da célula, mas vamos ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. Esse é o segundo desafio, meu irmão. Nós precisamos intencionalmente fazer discípulos para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, meu irmão, você encontra aqui no terceiro princípio no texto, que você pode estar falando assim, William, mas eu sou muito ocupado, você não sabe como é a minha agenda. No versículo 19, nós encontramos o terceiro princípio, que Deus chama pessoas ocupadas. Seja pessoa... Irmão, eu nunca vi Deus, desculpa a sinceridade, tá? Eu fui pregar na Bahia agora, e para eles foi assim, interessante. Que eu falei para eles assim, eu nunca vi alguém tá lá na rede, balançando na rede, né? Aquele baiano balançando na rede, balançando, que vida boa. Eu nunca vi Deus chamar pessoas assim, meu irmão, nunca vi, desculpa a sinceridade, tá lá balançando, tranquilo, né? Não sabe mais que canal que ele assiste lá da TV a cabo, tá tranquilo, eu não vejo Deus chamar. Mas aquela pessoa que está trabalhando, está estudando, está dando um duro, aquela mãe de família que trabalha fora e à noite vai lavar roupa, cuidar dos filhos, meu irmão, aí Deus chama exatamente essa irmã. É o que Deus fez, que Deus chamou Eliseu. Olha lá no versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Não coloque esse nome em ninguém, tá, irmão? Se você tiver um filho, pelo amor de Deus, não coloque o nome de Safate. Tem vários outros nomes na Bíblia, mas Safate, por favor, não faça isso. E o que estava fazendo Eliseu? Eliseu estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª. Irmão, naquele clima árido, aquele clima terrível daquela região. E o Eliseu estava dando um duro. Provavelmente aqui ele era um microempresário. Algumas pessoas deviam trabalhar com ele, que é impossível uma pessoa tocar 12 parelhas de boi, são 24, eu não entendo muito disso aí, mas alguém me explicou que são 24 cabeças de gado puxando isso aqui. Então, quando Deus chama Eliseu, meu irmão, estava trabalhando e trabalhando muito. Ei, talvez você possa estar falando assim, é verdade, eu preciso sair da caverna nessa noite, eu preciso formar um sucessor, mas estou trabalhando demais. Deus chama pessoas ocupadas. Aí você olha na Bíblia, irmão. Paulo, fazedor de tendas, trabalhava bastante. Amós, pastor de ovelhas, agricultor. Davi, pastor de ovelhas. Neemias, copeiro do rei. Mateus, coletor de impostos. A maior parte desses foram chamados exatamente no seu ambiente de trabalho. Estava dando um duro. Quando Davi foi ungido rei, o profeta chegou lá, eu fico imaginando essa cena. Você não tem mais nenhum filho? Não? Tem um menino que está guardando as nossas ovelhas. Mas se não chamar ele, não tem sacrifício, não tem festa aqui. Chama ele lá. Quando Davi entrou, o Espírito Santo mostrou para o profeta Samuel que isso aqui seria o futuro rei de Israel. O que Davi estava fazendo? Trabalhando.
Quem aqui trabalha bastante, irmão? Levanta a mão. Trabalha bastante. Trabalha em casa, trabalha fora, trabalha bastante. Lá no Mato Grosso do Sul, quando você levanta a mão assim, pequenininha, a gente fala que é bracinho de jacaré. Você não tem bracinho de jacaré, irmão. Levanta alto aí. Levanta alto. Você trabalha bastante? Parabéns para você. Agora fica com a mão erguida. Ó, fica com a mão erguida. Olha para o teu lado, olha para trás, olha para todo o redor. Ó. Todos esses aí que trabalham bastante são alvo do chamado dessa noite. Se tu trabalha bastante, está estudando bastante, está trabalhando muito, o Espírito Santo está olhando para você e fala assim: uau, eu quero esse aí são dos meus, porque meu pai trabalha até agora. E Deus chama trabalhadores para a sua obra. Esse é o terceiro desafio, o terceiro princípio. E o quarto e último, para nós orarmos, meu querido: não existe chamado sem renúncia. Versículo 20, Eliseu deixou os bois. Olha, observa no versículo 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Quando no Mato Grosso do Sul, há para cada habitante aproximadamente 8 cabeças de gado. Uma população, né, de bois e vacas em torno de 24 milhões de cabeças de gado. Então isso para lá tem um peso muito grande. Quando se fala assim, boi para o sul-mato-grossense é algo assim muito intenso. Mas talvez trazendo para um outro contexto, Eliseu deixou, o que tem um contexto aqui de Curitiba, que as pessoas correm muito atrás, o que seria? Pastor Tunala, você que é o Google Man. Mas vamos deixar bois aqui, né? Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Olha aqui para mim. Qual o boi que você vai ter que deixar dessa noite? Porque não existe chamado sem renúncia. Para cumprirmos o nosso chamado, nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Abraão, ele abriu mão do filho. Me dá o teu único filho. E era o Isaac dele. Qual Isaac você precisa sacrificar nessa noite para cumprir o chamado? Não existe chamado sem renúncia. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, pediu para despedir dos pais, Elias deixou. Versículo 21, Eliseu apanhou sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne, deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Não existe chamado sem renúncia. Renúncia para fazer o que Deus está colocando no seu coração. Existe um preço para atendermos o chamado do Senhor. Ao matar os bois, Eliseu está deixando claro que para cumprir o chamado de Deus, sempre precisamos renunciar a algo. Precisamos abrir mão de coisas que são importantes para nós, coisas que talvez passamos uma vida toda construindo. Eliseu pega os 24 animais, mais a madeira dos aparelhos, faz uma grande festa. Eliseu ofereceu uma festa para expressar sua alegria por ter sido chamado. Hoje em dia as pessoas, desculpa a sinceridade, tá, irmão? Seja forte isso que eu vou dizer para você. As pessoas quando falam assim, eu fui chamado, é como se fosse um coitadinho. Ei, irmão, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Uma das maiores honras e vitórias da minha vida foi um dia ter aceitado o chamado do Senhor. Assim que Eliseu fez, quando ele ficou sabendo do chamado dele, o que ele fez? Matou os bois e fez uma festa e chamou todo mundo para celebrar, porque a partir daquele momento ele seria um estudante, um discípulo, um sucessor de um grande profeta. Um homem que talvez era um agricultor, um homem simples, e foi transformado num dos maiores profetas da história de Israel. Você não tem ideia, meu irmão, que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém que se coloca totalmente nas mãos dele. Alguém, meu irmão, que fala, Senhor, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus projetos. Gostaria que você fechasse os teus olhos, que você colocasse a tua vida diante da presença do Senhor. Vou pedir para o irmão aqui do teclado, se ele puder fazer aquele fundo sensacional que só ele pode fazer. Feche teus olhos, querido. Quando Eliseu ele faz essa entrega, tudo aquilo que ele tinha, provavelmente era tudo aquilo que ele tinha, era aqueles bois, aquele equipamento. Ele faz uma entrega completa e ele agora está dizendo, eu dependo completamente de Deus.
Nada mais no seu passado poderia agora impedir dele se entregar por completo. A partir daquele momento, Eliseu estava disposto a depender totalmente do Senhor. Não foi falar de sustento, não foi falar de aposentadoria, não foi falar de moradia, não foi falar de nada. Ele não confiaria o seu sustento às obras das suas mãos, não saberia como seria o amanhã. A única coisa que ele tinha, a única convicção, que ele agora tinha um chamado. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará, como nos ensina as Sagradas Escrituras. Fiel que nos chama, fiel aquele que nos sustenta, fiel é aquele que segura na nossa mão, fiel é aquele que te chama, te capacita, te envia, te sustenta, te livra. O teu Deus te chama nessa noite.